Bem, pessoal, hoje vai ser a primeira aula sobre fator de potência que eu vou estar falando, tá? Fator de potência. E o que seria esse fator de potência aqui, ó? Ele é a relação entre as potências. Potências. Quais são as potências que vão estar sendo relacionadas aí, ó? Nós vamos ter a potência, vamos separar ela aqui. Então nós vamos ter o fator de potência, tá? Nós vamos estar falando sobre o fator de potência e ele é a relação das potências. Nós vamos ter aqui três tipos de potência, tá? Nós vamos ter aqui três tipos de potência. A potência aparente, então nós vamos ter a potência aparente. Potência aparente. O que vem ser essa potência aparente aqui, ó? É a potência total entregue à carga, tá? Nós vamos ter a potência ativa, tá? Nós vamos por potência ativa. E nós vamos ter também, por último, a potência reativa. Potência reativa, tá? Essa potência aqui, ó, ela não gera trabalho, tá? Ela seria como se a gente tivesse ela seria um desperdício de energia. Então o que acontece? Nós temos essas três potências. Isso aqui nos dá uma coisa que nós chamamos de triângulo das potências, tá? Triângulo das potências. Então, nós vamos ter um triângulo das potências aqui. Triângulo aqui. Beleza. E aí nós vamos, nesse triângulo aqui, ó, nesse triângulo das potências, nós vamos ter a potência ativa, potência aparente e a potência reativa. Tá? Nesse lado de cá, ó, vamos começar aqui, ó. Esse lado seria quem? A potência vou pôr só P, é a potência aparente. Esse lado aqui, desculpa, esse lado aqui é a potência ativa. Então aqui nós temos a potência ativa. E desse lado aqui nós temos a potência reativa. Tá ok? Tudo bem? Então olha só, se nós olharmos, esse aqui é um triângulo retângulo. Então na trigonometria normal, esse aqui seria a hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente. Então o nosso fator de potência, ele é quem? A relação dessas três grandezas aqui, dessas três potências. Então, esse ângulo que forma aqui, ó, tá? Eu vou falar que ele é o fator de potência. Agora, vamos observar aqui, ó. Quanto maior for esse ângulo, o que acontece? Maior é a minha potência reativa. Se minha potência reativa é a potência que eu não estou realizando um trabalho com ela, o que acontece? Eu estou desperdiçando muita energia. E quanto menor for esse ângulo, o que acontece? Mais próximo à minha potência aparente, quando esse ângulo for menor, o que isso quer dizer? Que minha potência reativa é baixa, é pequena. Isso quer dizer que eu estou tendo um aproveitamento bom de energia, estou desperdiçando pouca energia. E isso, pessoal, é o que? Normatizado, tá? Isso é normatizado. Qual que é o fator de potência aqui no Brasil? Exigido por lei, tá? O mínimo
o mínimo, tá? Não é o máximo, o mínimo do fator de potência no Brasil é 0,92. Então, no mínimo, nós vamos ter que ter 0,92. E o que acontece se nós tivermos um fator de potência menor do que 0,92? Multa, tá? Isso é aplicado a indústrias, tá? Não é aplicado em residências. Isso aqui é aplicado para a indústria. Então, as indústrias têm que ter esse controle aqui do fator de potência, tá? Beleza, professor, mas e agora? O que eu vou fazer com esses valores aqui? Então, vamos lá. Nós temos a potência aparente. Qual que é a fórmula da potência aparente? S, ela é representada pela letra S, igual tensão vezes corrente. E a potência ativa? Qual que vai ser ela aqui? Ó? Vai ser potência, P, tá? Vai ser igual a tensão vezes a corrente vezes o cosseno de φ. Quem que é esse cosseno de φ aqui? Ó? Quem que é ele? Esse cosseno de φ, pessoal, quem que é ele? Ele nada mais é do que o nosso fator de potência, tá? Ele nada mais é do que o nosso fator de potência, o FP aí, tá? E a potência reativa? A potência reativa é um pouco diferente. Ela vai ser quem? Q igual a tensão vezes corrente vezes o seno de φ, tá? Qual que é o ângulo de φ? É esse ângulo aqui, ó, tá? Esse ângulo. Quando eu encontrar esse ângulo, eu vou e substituo aqui, ó. Por exemplo, se eu pegar, vamos imaginar que esse ângulo está dando 45, tá? Um exemplo, 45. O que eu vou pegar? Cosseno de 45. Eu encontro o meu fator de potência. Vamos encontrar isso aí agora, tá? Vamos lá, um exemplo aqui. Então, ó, cosseno de 45 seria quanto? 0,7. Qual que seria meu fator de potência aqui? 0,7. 0,7 não é menor do que 0,92? Então, isso quer dizer que uma carga que tem um ângulo de 45 graus aqui, ó, o que acontece com o fator de potência? É baixo, tá? Agora, vamos só para a gente ficar mais claro aqui, ó. Vamos pegar agora o cosseno de 15. 15 é porque tem que digitar o número primeiro, 15 de cosseno. Vai dar quanto? 0,96, tá vendo? Quanto menor esse ângulo, melhor é o meu fator de potência. Aí você vai falar assim, poxa, mas toda a vida quando eu fiz exercícios sempre era assim, ó, potência é igual a tensão vezes corrente. Sempre foi assim. E agora eu estou observando o quê? Que essa fórmula aqui é de quem? Da potência aparente. Por que fazia isso? Porque você estava calculando potência de carga resistiva. E carga resistiva não tem defasagem de ângulo, tá? Não tem defasagem de ângulo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a corrente, tá? Nós vamos ter um círculo trigonométrico aqui, ó. Um círculo trigonométrico. Isso quer dizer, vamos desenhar, vamos abrir o círculo trigonométrico aqui. Vamos desenhar ele assim, ó, tá? Vamos pensar que nós vamos ter um ângulo aqui, ó,
Deixa eu... Nós vamos ter aqui, vamos imaginar que essa aqui é a tensão. Ela é alternada, né? Nós temos a tensão aqui, ó, ela fez isso aqui, ó. Tá? Isso carga resistiva, vamos pensar carga resistiva. Quando a carga, a tensão não está aqui, vamos pôr aqui, ó, tensão de vermelho. Tensão. A corrente e a tensão, elas estão o quê? Em sincronismo, tá? Então, por exemplo, aqui não é o ponto máximo da tensão, aqui também é o ponto máximo da corrente. Aqui as duas vão estar no ponto zero, aqui as duas vão estar no ponto máximo negativo, né? Ponto mínimo, desculpa, ponto mínimo negativo. E aí elas aqui, ó, chegam juntas aqui, ó, elas estão no mesmo ângulo, tá vendo? Então, carga resistiva, ela não tem defasagem um em relação ao outro. Agora, quando a carga for tanto indutiva quanto capacitiva, o que acontece? Eu tenho defasagem. Então vamos imaginar que é o seguinte, aqui eu vou ter minha corrente, tá? Ela vai estar aqui nesse instante 90 graus aqui, no ponto máximo do círculo. Ela vem, desce e sobe de novo. O que acontece com a minha tensão aqui nesse instante? Ó, vamos imaginar a corrente. Então, vamos pensar que essa aqui, ó, é uma carga puramente capacitiva. Em uma carga capacitiva, o que acontece? A corrente, ela fica 90 graus adiantada em relação à tensão, tá? Se for puramente capacitiva. Então, por exemplo, aqui no ponto máximo, nesse instante a corrente não está no ponto máximo, então a tensão estaria aqui. Aonde? Estaria nesse ponto aqui, ó. Conforme o tempo ia passando, ela ia fazendo isso aqui, ó. Olha só, aqui não seria o ponto zero da corrente nesse instante aqui, não estaria no ângulo zero, e a tensão no ângulo máximo dela lá, 90 graus. Aí agora ela começa a cair aqui, ó. Olha aqui, ó. Nesse instante, aqui não está no ponto mínimo aqui está no ponto zero. E aí agora ela vem para cá. Tá vendo que ela está com um ângulo sempre defasado em relação que a tensão sempre está com um ângulo defasado em relação à corrente. Agora, como seria uma carga puramente indutiva? Seria o contrário, tá? Então, por exemplo, nós teríamos a tensão aqui, ó. Nós teríamos a tensão nesse ponto, tá? A tensão fica adiantada em relação à corrente. A tensão aqui, e nesse instante aqui a corrente sairia daqui, ó, tá? E elas vão invertendo, tá? Elas vão invertendo aqui, sempre diferente de 90 graus. Na carga resistiva, isso não acontece, tá? Nas cargas resistivas, isso não acontece. Então vamos lá. Por isso que você, quando trabalha com carga resistiva, o que acontece? Você aproveita toda a energia que está sendo entregue, tá? Se transforma toda a energia em trabalho, tá? O que são cargas resistivas? São tudo que aquece. Tudo que estiver aquecendo vai ser resistivo. Então, por exemplo, forno elétrico, tá? Chuveiro elétrico, ferro. Então, tudo isso são cargas resistivas. Então, quando a gente estiver trabalhando com equipamentos que não são resistivos, ele vai apresentar o fator de potência, tá? E esse fator de potência aqui ele é de extrema importância tanto para o sistema de geração, de distribuição de energia, e aí nas aulas mais para frente eu vou estar comentando sobre isso, tá? Então é importante a gente saber nessa aqui o que é o fator de potência, tá? Que é a relação entre as potências. O fator mínimo de potência no Brasil é 0,92, tá? 0,92. A fórmula para potência aparente é S é igual a V vezes a corrente. Qual que é a unidade? Estou esquecendo aqui, ó. Unidade medida. VA, que é o que? Volt ampere, tá?
volt ampere. Aqui é o watts, tá? Unidade de medida. Watt. E aqui é a unidade de medida, é o volt ampere reativo, o var. Tá? Volt ampere reativo. Beleza? Então, sim, essa aqui é a introdução sobre o fator de potência, tá? Qualquer dúvida, comente aí. E aí, nos próximos vídeos, eu vou estar demonstrando cálculos, como que nós vamos relacionar essas três grandezas aqui, essas três potências, e o que realmente interfere no nosso sistema de energia. Tá ok? Muito obrigado, um abraço.